Um contexto que aconteceu em uma situação é generalizado para outras situações. Uma mulher ou um cara que teve um relacionamento amoroso legal por um tempo, mas depois a coisa descarrilhou. Ficou ruim. Aí separaram. Aí machuca, né? Aí machucou aquela mulher, machucou aquele cara. Aí depois de um tempo, aquele cara ou aquela mulher quer viver um novo relacionamento amoroso. Mas tem medo. Mas não é o medo do novo relacionamento amoroso. Porque conhecer uma pessoa às vezes que é legalzinha. É medo de viver de novo a mesma coisa que viveu no passado. Ou seja, quando abriu a gaveta do medo, encontrou medos e traumas e quase fobias de relacionamento amoroso. Aí o que essa pessoa faz? O medo domina ela pro resto da vida. Então ela começa a viver um novo relacionamento, aquele medo uma hora que tá no inconsciente assume o controle, mesmo que ela conscientemente queira viver esse relacionamento. Vira e mexe, eu ouço alunos e tal, dizendo, eu quando vim fazer esses processos eu tava travado. Eu começava a caminhar os primeiros 2, 3 passos no relacionamento amoroso, chegava uma hora que eu sumia, tinha medo. Se me perguntasse do que, eu não sabia do que, era medo. Porque uma hora o inconsciente vai lá e assume o controle, né? E o inconsciente assume o controle e arranca o consciente, e aquela pessoa começa a ter medo, e ela acha que é daquele relacionamento. Não é. É de 2, 3 atrás, entendeu? Isso muda. Vira vítima, refém da própria emoção e repete padrões emocionais. E pode fazer isso o resto da vida. E aí vira um loop eterno infinito, que aí facilmente se ele tiver filhos, os filhos podem fazer mais ou menos a mesma coisa, e os netos a mesma coisa, e vai aprendendo. Nós aprendemos como a gente domina essas emoções. É como se a gente visse o nosso pai, a nossa mãe, ou pessoas ao nosso redor, amigos, colegas, tal, sei lá. Gente que tem alguma influência de alguma forma sobre nós. É como se a gente visse essas pessoas manuseando uma ferramenta, uma emoção. Manuseando angústia. Manuseando ansiedade, manuseando estresse, manuseando insegurança, manuseando essas ferramentas. E a gente vai aprendendo por um processo de modelagem, que a gente chama inconsciente, eu começo a ver como essas pessoas usam e eu uso do mesmo jeito. Por exemplo, uma ansiedade. Existem padrões no bom uso da ansiedade e no mau uso da ansiedade. Eric, dá pra ter bom uso da ansiedade, dá pra ter bom uso de qualquer uma dessas emoções. Da tristeza também? Qualquer uma das emoções. Do medo também? Qualquer uma dessas emoções. Eu tô dormindo hoje, mas pensando nas contas de amanhã. A ansiedade, classicamente, um mau uso da emoção, vai acontecer isso aí. Cara, há um deslocamento entre o tempo biológico e o tempo emocional, o tempo psicológico. Porque, biologicamente, eu só posso existir num único lugar, onde o meu coração bate, que é aqui e agora. Eu estou aqui agora, nesse momento, presente. Biologicamente, eu tô aqui. Fisiologicamente, eu tô aqui. Mas a mente, ela tem um presente, ao mesmo tempo que você não souber usar, é uma perturbação, dela devagar no tempo. Então a mente, ela visita o futuro, ela visita o passado, ela trafega entre isso, ela volta para o presente, ela trafega entre esses tempos emocionais, tempos psicológicos. Uma ansiedade que é mal utilizada, geralmente ela vai ter esse formato. Eu estou biologicamente em um tempo, psicologicamente em outro tempo. Há um descompasso entre as duas coisas. E aí qual que é a encrenca? Que eu nem resolvo o problema de amanhã e nem vivo hoje. Por quê? Eu não tô no amanhã, eu tô dormindo hoje no meio da madrugada aqui, então o que eu vou fazer? Meu financeiro tá dormindo, minha equipe tá dormindo, meu cliente tá dormindo, tá tudo dormindo, meu credor tá dormindo, tá todo mundo dormindo. O que eu vou fazer aqui acordado no meio da madrugada? Eu não vou resolver, só sofrendo. Só que o sofrer também não vai resolver, pior ainda. E também não vive o presente, não fala, não, eu só vou descansar porque eu tô no presente, tô aqui. Não tá nem no hoje, nem no amanhã. Tá perdido nesse conflito emocional entre tempos. É uma estrutura clássica da ansiedade, por exemplo, essa. E essa pessoa, o que vai acontecer? Ela vai sofrer, daqui a um mês ela vai ter ansiedade, aí a ansiedade vai atrapalhar ela com o resultado dela, aí como atrapalhou o resultado, ela vai sofrer ainda mais, vai ter ainda mais ansiedade, vira um loop. Todas essas emoções, se eu sei usá-las de uma forma legal, ela vira uma alavanca para uma vida melhor. Se eu não sei usar, vira um loop de cada vez mais sofrimento e piora. E aí eu começo a ter um resultado pior, mexe com o emocional, piora mais um pouco, é um loop. É um ciclo, não acaba nunca. E como que resolve isso, Eric? Como que resolve isso? Primeira coisa, sabendo que toda emoção é boa. Opa! Toda emoção é boa. Mas assim, como é que pode toda emoção é boa? Não pode ser que toda emoção é boa. Toda emoção é boa. Toda emoção é boa. Toda emoção é a emoção certa. A emoção boa, a emoção certa significa... O que é poder emocional? O que é domínio emocional? O que é ser inteligente emocionalmente? Cara, é você usar a emoção certa, na hora certa, no contexto certo, do jeito certo, na intensidade certa. Então, por exemplo, eu tinha alcançado grande prosperidade na minha vida, aí anos atrás eu quebrei, tive uma quebra financeira violenta. Mas assim, tem quebras financeiras que são suaves, tem quebras financeiras que são ferozes, violentas, apoteóticas. Eu peguei das apoteóticas. Mas quebrei violentamente feio. 1 milhão de dívidas. Tem gente que trinca, não. Foi uma rachadura bonita, assim. 1 milhão de dívidas aí não é metáfora. E não é metáfora, não é arredondamento pra cima, não. Não é só milhão, não. Era 1 milhão, literalmente. E uma quebra financeira violentíssima, a um ponto que travou a minha vida em vários contextos. E como é que eu saí daquilo lá? Daquele fundo do poço que eu bati? Eu saí usando a raiva.
Eu saí usando a indignação, eu saí usando essa emoção. Se não fosse essa, eu não tinha força suficiente, porque as emoções elas operam com uma força um pouco maior. E a raiva, uma intensidade ainda maior, né? Entre as emoções primárias, talvez a mais poderosa. Eu saí de lá usando essa emoção. Imagina se eu sou lá, se eu pego e falo, não vou usar raiva agora porque não combina com o contexto, porque raiva é emoção ruim, não combina com o contexto. Eu não tinha saído de lá nunca, talvez. Talvez ainda estava lá. Então, toda emoção tem um contexto onde ela vai funcionar melhor de um jeito certo, numa intensidade certa. Então, por exemplo, o mesmo medo que me trava, me bloqueia nas minhas inseguranças, que faz eu ficar paralisado na minha vida, ele pode ser um medo que me protege, me blinda. Talvez nem eu nem vocês, a gente teria sobrevivido à nossa adolescência se não fosse o medo. Cara. Olha, eu muito provável. Acredito que sim. Eu também. Então, cara, que emoção maravilhosa sentir medo. Porque senão eu tinha ficado pelo caminho. Raiva. É emoção boa. Se eu não tivesse usado a raiva, eu não tinha saído daquela situação muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu já machuquei muita gente com o uso da raiva inadequado no meu passado. Eu explodia com quem não tinha nada a ver com a história, de um jeito que não tinha nada a ver, falava coisas que eu nem acreditava de verdade. Mas era só pra descarregar a raiva, o estresse, a explosão de uma coisa que às vezes nem era da... Descarregava na família um negócio que às vezes era do trabalho. Entende? Ou vice-versa. Tristeza, a mesma coisa. Tem gente que se sente triste, ignora a tristeza, é usar mal a tristeza. Aí fica deprimido e não sabe por quê. A tristeza, ela pode te ajudar, te trazendo uma reflexão de que alguma coisa na sua vida não tá legal para você bater o olho e usar isso melhor. Ou não, uma pessoa ignora a tristeza, a vida começa a descarrilhar, uma coisa aqui, outra ali, chega uma hora a pessoa tá deprimidaça e foi do dia pra noite. Cara, não foi do dia pra noite. A tristeza veio, sussurrou, falou, cara, para um pouquinho, dá uma olhadinha, tem coisa que não tá legal, fica um pouquinho mais quietinho, mais reflexivo e vai olhar pra tua vida. Mas não posso me sentir triste, que tristeza é fraqueza. Cara, tristeza é reflexão, desde quando reflexão é fraqueza? Tristeza é um radar de melhoria contínua. Desde quando um radar de melhoria contínua é um negócio ruim, é que tem gente que usa mal a emoção. Aí fica paralisada na tristeza. Mesmo a alegria. Érica, a alegria e a amorosidade, que muita gente considera que são boas emoções. Não necessariamente. Pode machucar muita gente uma alegria mal utilizada. Alegrias, prazeres momentâneos, imediatos, alegria de curto prazo. Cara, pode machucar muita gente. Lares, casas inteiras, famílias inteiras são destruídas por causa da alegria mal utilizada. O sujeito às vezes começa a enveredar por hábitos ruins, começa uma cervejinha aqui, uma droguinha ali, um adultério aqui, outro ali, começa a se atrapalhar com a própria alegria. Ou gente que fica na alegria, numa baita de uma irresponsabilidade, porque o que importa é ser feliz. Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa dessa na família ou no entorno, que é feliz, mas um irresponsável completo. A vida da pessoa é uma bagunça, de ponta cabeça. Os filhos não consegue nem achar graça da piada que é a vida dessa pessoa, e ela continua lá, na alegria. Cara, isso é usar mal a alegria. Agora tem a alegria que é maravilhosa, torna tudo mais leve, mais divertido, gostoso, bacana. A amorosidade é a mesma coisa. Tem gente que, por usar mal o amor, ou as derivações do amor, se coloca em situações humilhantes, ridículas, degradantes, por uma carência, por um vazio eterno, de eu tenho que ter amor do outro, ou uma exigência de atenção, e se destrói pela amorosidade, que é maravilhosa, que cura e resolve um monte de coisa. Só que, ao mesmo tempo, mal utilizado, machuca. Então, assim, não há uma emoção. E as derivações também, né? Ansiedade, estresse, insegurança, tudo é a mesma lógica. A ansiedade ela é bacana, ela te bota num estado de energia. Ela te bota num estado de entusiasmo. Quando a ansiedade vira entusiasmo, legal pra caramba. Um dos episódios aqui a gente acabou falando, tô entusiasmado pelo próximo episódio. Cara, isso é um bom entusiasmo. Meio que eu tô ansioso. Eu fui mentalmente pro futuro, enxerguei algo que vai ser muito legal e volto pro presente com essa energia, com esse entusiasmo. Que ótimo uso da ansiedade, quando ela vira entusiasmo. Só que quando eu não faço isso, quando eu tô lá no futuro sofrendo ou lá no passado sofrendo, não é um bom uso da emoção. Então, não há emoção boa ou ruim. É que nem você dizer, cara, bisturi é mal porque o Zezinho lá foi manusear e passou o estilete na jugular do outro, o bisturi, é e ruim porque ele corta muito, né? Ele corta muito. Cara, pra você fazer uma cirurgia, você precisa disso daí. Só que, lógico, você vai cortar na intensidade certa, do jeito certo, no contexto certo, manuseando do jeito certo. Aí o que me impressiona é um monte de gente que não estuda como funcionam as emoções, não estuda como funciona o cérebro humano, e aí quer ter bom resultado no uso das emoções. Cara, não vai ter. Se não aprender a usar essa musculatura do sistema límbico, do cérebro emocional, não vai ter bom resultado. Porque de tempos em tempos vai achar que a racionalidade vai garantir tudo, e de tempos em tempos vai no máximo conseguir explicar ou entender racionalmente por que a vida talvez não esteja tão boa. Só que quem manda mesmo no resultado é o cérebro emocional.